Muita gente fala sobre autismo leve, moderado e severo. Mas será que realmente é assim que funciona? Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje nós vamos falar sobre os diferentes níveis do autismo. Pessoal, é muito falado, mas pouco entendido. O porquê que no autismo existem níveis. E a gente preparou aqui algumas respostas, trazendo algumas clarezas para vocês técnicas, e eu vou falar também do meu lado, do meu posicionamento de mãe. Hoje o autismo ele é classificado como 1, 2 e 3, mas isso não define a pessoa. Ele define apenas o nível de suporte que essa pessoa precisa. E você entender isso pode ajudar a você entender muito mais essa criança ou esse adulto que foi diagnosticado com 1, 2 ou 3, porque está relacionado ao nível de suporte que essa criança precisa. Tá? Então é bom trazer esse entendimento em primeiro lugar para você entender o que é quando você ouvir alguém falar sobre autismo, de autista nível 1, 2 ou 3. É o nível de suporte e não determina quem é essa pessoa, ok? E lembrando também, pessoal, esse nível ele pode ser revertido sim. Autismo não tem cura, mas o nível de suporte pode sim ser revertido de acordo com a evolução que o seu filho está tendo no tratamento, tá? Porque a gente está falando do nível de suporte de tratamento, tá? Então é bom entender isso e ter essa clareza, ok? Trazendo aqui uma explicação bem clara. Nível 1, precisa de suporte leve. Nível 2, suporte moderado. E nível 3 é um suporte mais intenso. Lembra quando eu falei de leve, moderado e severo? Exatamente, está ligado ao nível de suporte, que é o nível 1, 2 ou 3. Exemplos práticos que a gente trouxe aqui: comunicação, socialização, rotina e independência. Então, quando você está no processo de laudo para você ser diagnosticado ou seu filho ser diagnosticado, o neurologista e o psiquiatra, eles vão analisar exatamente esses pontos aqui: comunicação, socialização, a rotina e a independência. São alguns pontos que vão ser analisados e avaliados. E aí, mediante a isso, vai ver qual é o tipo de nível de suporte que você precisa. Se a sua comunicação, ela é muito comprometida, mas a sua socialização, ela é boa. Então, assim, é feito toda uma análise antes de fechar um laudo e te falar se você é nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, assim, esses são alguns exemplos práticos que vão demonstrar e vão ser essenciais para que venha o nível de suporte, tá? Outro ponto também importante que a gente separou aqui é que uma pessoa pode ter dificuldades diferentes em áreas diferentes. Então, como eu falei aqui, exemplo prático que eu sempre gosto de trazer: o Júnior, a comunicação dele, tá, em relação à fala, sempre foi comprometida. E a gente saiu um vídeo recente aqui no canal falando com ele, e vocês podem perceber que quando eu falo sobre dificuldade com ele no autismo, ele sempre pontua a fala, porque é algo que foi maior para ele. Mas assim, a socialização dele, eu vou falar para vocês que eu não sofri muito. Eu sofro porque ele não consegue ter a leitura que nós temos do outro. Mas ele chegava em um parquinho e ele ia brincar sim com determinadas crianças. Ele poderia não olhar nos olhos, assim como hoje. Se ele chegar numa festa, ele vai se enturmar. Ele não vai conseguir se comportar como um menino de 11 anos, de repente ele não vai ter a postura, mas ele vai socializar. Então, assim, eu tô trazendo o exemplo do Júnior e aí eu trago a Mariana. A Mariana sabe se comunicar? Muito bem. A fala dela, ela fala, ela não sabe expressar os sentimentos dela, mas se comunicar a Mariana sabe. Ela faz uma leitura ótima
das pessoas, se você tá com a cara feliz, se você tá com a cara triste. Então, assim, ela sabe se comunicar, essa parte da comunicação. Só que a socialização da Mariana é comprometida. Se ela for em uma festa, ela não vai socializar. Não vai. Se ela não vê a melhor amiga dela ou alguém de referência para ela simplesmente não vai socializar. Então, ambos são nível 1 de suporte, mas eu tô trazendo essas diferenças porque em um pode pontuar algo, no outro pode pontuar algo, e aí de repente você pode ver uma criança que pode estar se organizando, fazendo determinadas coisas, mas em outro ponto ela precisa de um nível de suporte maior. E aí você pode olhar e falar assim, mas essa criança não é nível 3. É, porque ela exige um suporte maior. Então, as características, uma área pode desenvolver mais do que a outra e não significa que o nível de suporte dela vai mudar. Então, assim, ela fala bem, mas de repente ela precisa de um suporte muito bom em uma outra área. E aí ela vai ser nível de suporte 2, vai ser nível de suporte 3 em função disso, tá? Então, a gente trouxe aqui outras partes também, né? Acabar assim, vamos quebrar um pouco do rótulo, né? Os níveis não definem o valor, a inteligência ou o potencial de alguém. Gente, eu escuto muito isso. Tá? Seu filho é autista? Nossa, ele vai ser muito inteligente. Gente, isso é fato. Eu escuto muito. E não tem nada a ver. E eu repito, eu já falei isso algumas vezes, eu falo, gente, não tem a ver. Claro que tem superdotação junto com autismo. Antigamente tinha um Einstein. Então, assim, existia muitas coisas, mas assim, o que eu canso de falar, o autismo tem algo que é o hiperfoco. Assim como o TDAH também tem. Então, se você tem um hiperfoco em algo, você tem probabilidade em ser uma pessoa bem-sucedida naquilo, tá? O Júnior, o hiperfoco dele é futebol. Você vai conversar com ele, ele vai saber de todos os assuntos relacionados ao futebol. Até desde quando começou, quando surgiu, ele sabe a história do futebol. Então, assim, não é porque ele é muito inteligente. Não, ele tem hiperfoco naquilo. Então, os grandes gênios, eles tinham hiperfoco naquilo. Então, assim, vamos quebrar esse tabu, tá? Então, assim, não é porque ele é muito inteligente, tem a ver com o nível de suporte. Não, existem hiperfoco e aí a gente tem os níveis. Tem criança que tem hiperfoco, eu conheço, a Janaína que já veio aqui fazer o podcast com a gente. O filho dela tem hiperfoco em línguas, leitura. Então ele sabe falar várias línguas. Então, assim, cada criança vai se desenvolver em determinado assunto em função do hiperfoco. Gente, não significa que todo autista vai ser inteligente, ok? Não significa. A mente deles é diferente. Eu já trouxe para vocês aqui trazendo essa comparação que eu já ouvi em um vídeo, falando que a nossa mente é de um Android e a mente do autista é de um iOS. Então, ele processa diferente, é tudo diferente, mas não significa que o iOS é melhor do que o Android e nem que o Android é melhor do que o iOS. Então, assim, é entender a mente de cada um e não vamos botar um rótulo, tá? Vai ser sempre isso, vai ser sempre aquilo, não. Ok? Outra parte também que a gente fala aqui é que o mais importante do que o nível é entender a pessoa. Para cada autista é único. Então, eu sempre trago aqui para vocês, dos meus 2 filhos. Ambos são nível 1 de suporte. Os 2. Mas cada um tem uma característica diferente. E aí, a gente tem que analisar, gente, não pelo nível, e sim por cada um. Cada característica. Sabe por quê? De repente, o seu filho de nível 2 de suporte, às vezes eu posso ter mais dificuldade em lidar com a minha filha, com o meu filho de nível 1, do que você de nível 2. Porque de repente o suporte que o seu filho precisa, que é o moderado, não é algo que vai atrapalhar a socialização, é algo que não vai atrapalhar determinadas coisas. Então, assim, a gente tem que analisar e levar em consideração cada autista com a sua característica. Vamos parar de se prender a nível 1, nível 2, nível 3. Gente, vamos parar com isso. E comparar, ter aquela comparação. Para você é fácil porque seu filho é nível 1, o meu é nível 3. Ou eu posso falar, para você é fácil que seu filho é assim. Vamos parar com isso. Vamos parar de julgar o outro. Vamos parar de falar, para você é fácil, porque é 1. O autismo de nível 1, ele é leve. Gente, não é leve. É leve de suporte, mas o autismo vivido não é leve.
Então, muitas mães que eu escuto, mãe de autista de nível 1 de suporte, elas relatam muito isso. O Júnior que gravou aqui, o meu filho, ele fala muito disso. É porque acaba sendo diminuído, menosprezado, porque é o autismo de nível 1. Que a sociedade tende a falar que é mais fácil. Porque nível 1 de suporte exige mais dessa criança. Acha que essa criança ela vai conseguir viver nos padrões da sociedade. E não, é nível 1 de suporte. Entenda os 3 níveis, são níveis de suporte. E cada área em específico. Você pode ver um autista de nível 3 de suporte falando muito bem. E aí? Você não sabe qual é a outra área da vida dele que ele precisa de um suporte maior. Então, e repito, gente, você pode sim mudar o nível de suporte. A minha irmã mesmo da outra vez me mandou um vídeo de uma médica, hoje ela é médica, que ela era nível 3 de suporte na infância, nível 3. E hoje ela é uma médica que consegue atingir várias pessoas, atender, ter uma vida normal. Então, há esperança, há mudança. Eu repito, cura não tem. Então, se você espera cura para o autismo, esquece, não tem. Mas existe tratamento. E há esperança sim. Se seu filho é nível 3 de suporte, estimule, faça. Cada um é cada um. Você sabe o que você pode fazer com seu filho. E você sabe, ou espera, almeja, aonde você quer chegar com seu filho, tá? Então vamos ter esse cuidado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema, trazer essa clareza dos diferentes tipos de autismo, trazendo esse entendimento do que é, como é medido, como que é feito, como que é diagnosticado, para que você não erre mais quando você falar que é fácil para você, você é assim, não. Vamos analisar e julgar cada pessoa pela sua característica. E vamos parar de falar que é leve, que é moderado, que para você é mais fácil, não. Autismo é autismo. Independente do nível, independente de ser leve, moderado, severo, 1, 2 e 3, autismo é autismo. E cada um sabe o que é viver com autismo. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. O Visão de Mulher está aqui para conscientizar cada vez mais e mais famílias atípicas e neurotípicas, porque esse é o nosso intuito, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.